Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Dri Eu sou o Neto. e esse é o segundo episódio do Drinatopia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da enfermaria, a volta para casa e os próximos passos sobre protetização. Bom, a gente contou no primeiro episódio até um pouco a parte do CTI ali, onde foi bem ruim e tal. E a gente vai continuar aqui um pouquinho da parte de internação, né? É, Depois que teve a alta da CTI, eu fui transferido para um outro hospital, onde a gente teria um pouco mais de conforto, teria acompanhante 24 horas, né? Já que naquele começo precisava de muita ajuda ainda. E, e aí foi ali que, nesse período, que a gente passou um pouco pela parte de aceitação, né? Um pouco, a gente fala que a gente passou pelo luto do membro, né? E o luto tem algumas fases ali. E aí, pra mim, é, eu imagino que já tenha passado, já tenha terminado esse luto. Pode ser que ainda venha mais coisas, né? Mais emoções ali sobre a perda da perna, conforme eu vá precisando da perna para fazer certas atividades que eu ainda não precisei. É, e aí tem as fases do luto, né? Tem a fase de... Qual que é a primeira? A fase Acho que de é revolta, né? de Revolta. revolta. Eu não sei exatamente a ordem, mas a gente tem uma parte de revolta onde você não aceita, você fica Com bravo, você raiva. fica com raiva, você não aceita que você perdeu aquilo. Acho que a primeira é a tristeza. Você fica mal Você- porque você É, perdeu um membro. É como se fosse perder uma pessoa ou o fim de algum processo de relacionamento. luto, É o luto, né? Você exato. fica triste porque aquilo aconteceu. Depois você fica com muita raiva do porquê que aquilo aconteceu. E por fim você aceita. Por fim você aceita e aí você entende, né? Puta, perdi, não tem muito o que fazer, né? E aí você vai bola pra frente. Sim. Então, pra mim, eu acho que principalmente por causa da minha espiritualidade, que estava muito renovada naquele Sim. momento, foi um processo que pra mim praticamente imperceptível. Assim, eu não tive muita raiva, eu não tive muita tristeza, é, e eu não sei também se ao certo se isso se deve porque eu estava com dor, né? Eu ainda estou com um pouco de dor, um processo contínuo, uma dor contínua que não para. Então talvez eu tivesse focado um pouco na dor. É importante você É, até falar sobre isso, amor, porque as pessoas, eu falo por mim, né? Eu não tinha ideia de como era uma pessoa, o que a pessoa amputada sente. E uma das dores que ele falou é uma dor que chama dor do membro fantasma. Ele sente como se tivesse ali e a memória, né? O seu cérebro, a última memória que ele tem é do impacto. a gente até passou em alguns médicos ali e a gente teve um pouco de explicação sobre isso. Sim. A explicação é que no cérebro a gente tem os receptores ali. E a área que recebe os estímulos da perna, ela é uma área que é muito próximo um receptor do outro. Então, às vezes, vem uma sensação da perna e você sente em outro lugar. É mais ou menos isso que a doutora explicou pra gente. Então, realmente, eu sinto algumas pontadas de dor. é, e aí é como se fossem vários fios assim de eletricidade mesmo e o impulso, que é como se fosse um curto-circuito ali, que ele vem um negócio e ele bate no cérebro no lugar errado. E é um lugar que não existe mais. O cérebro ele demora para entender que não tem mais um pé. Então a gente fez a cirurgia, tirou o pé, mas do cérebro a gente não tirou a área do cérebro que sente o pé. Então ele continua sentindo o pé. E Aí faz doer como se estivesse ali. eu não tenho a sensação do membro fantasma, de sentir que a perna está aqui. A única coisa que eu tenho é a dor fantasma, que são coisas um pouco diferentes. Sim. Que é uma pontada de dor, e quando passa essa pontada de dor, eu não sinto mais como se tivesse ali a perna, entende? Então, eu tenho uma dor constante, que é a dor no coto, que é a dor da cirurgia, né? Que cortou, mexeu no músculo, fez a costura. Então isso tudo tá ainda um pouco inflamado, um pouco... E tá dolorido. Então tem uma dor constante ali, tipo um formigamento assim para dor. E algumas pontadas. Aí, sei lá,
Deve ser 5, 10 pontadas por hora, mais ou menos assim. Nossa. Quando tá de boa. Quando tá muito, é uma atrás da outra. Então, dói muito. Esse foi, então, o processo de aceitação, né? E uma coisa que me ajudou muito também, quando eu estava lá na enfermaria, foi as visitas, né? Porque nesse começo, logo que eu fui para a enfermaria, foi quando eu pude receber muitas visitas. Sim. Né? Na CTI você não pode, é 2 pessoas e é rapidinho. Então eu tive várias visitas de pessoas da família, muitos amigos foram lá, alguns foram mais de uma vez. Pessoas de fora, né? Pessoas de fora vieram, a gente foi organizando ali, tinha até umas escalas que a gente fazia ali para todo mundo entrar um pouquinho. E o acompanhante 24 horas também foi uma coisa que me ajudou demais, que eu sempre tinha alguém ali para conversar. Aí nesse hospital que a gente mudou, eu tinha TV, eu podia assistir TV, eu podia mexer no celular. Então eu estava muito mais confortável do que antes na CTI. E aí eu recebi uma visita do nosso pastor. E aí, né, falando um pouquinho da parte espiritual que estava acontecendo, que foi o que me acalmou e fez com que meu luto fosse muito rápido também. O pastor, ele revelou para mim numa das visitas dele. O pastor, inclusive, ele foi várias vezes, assim. Acho que ele foi a pessoa que mais foi o pastor, tirando os acompanhantes. Que lá na Santa Casa, por ser religioso, né, pastor, padre... A visita religiosa, ele tem acesso qualquer horário, pode fazer a visita. Então ele foi... Daí não necessariamente precisa ir nos horários de visita e não ocupa o lugar de um visitante, por exemplo. Eles vão lá, fazem as orações para as pessoas e tem livre acesso nos hospitais, né? Exato. E aí ele revelou para mim um sonho, né, uma visão que ele teve em sonho, que assim, até hoje arrepia, assim, que ele conta que ele me via de costas, como se eu estivesse indo, né, e tinha um portal na minha frente, assim, interdimensional, assim, com umas coisas meio distorcidas, assim, e aí ele conta que ele me via entrando nesse portal e a única parte do corpo que tinha passado desse portal era a perna que foi amputada. Essa era a visão, né, a foto que ele tinha do sonho ali, que eu tava com a minha perna direita até o joelho ali dentro desse portal. E aí a interpretação dele disso é que esse acidente, né, essa minha perna amputada, ela vai me levar a lugares, vai me fazer acessar lugares e pessoas que eu jamais acessaria se eu tivesse normal, se eu não tivesse passado por isso. Um exemplo disso é o próprio podcast, né? Exatamente. A gente falava disso há um tempo, mas faltava um incentivo maior para colocar esse projeto em prática. E aí, quando tudo aconteceu, a gente sentou e falou, cara, agora é a hora. Exatamente. As pessoas precisam ouvir esse testemunho, a gente precisa falar disso. E não só porque a gente já tem um chamado no nosso coração e também já foi revelado pra gente que é de cuidar de pessoas, né? Exatamente. Então a gente já usa disso como uma maneira também de poder ajudar outras pessoas que possam estar passando por situações parecidas ou pessoas que têm problemas para conseguir se relacionar, o casal, né? Ou pais de primeira viagem também que tem essa questão. Então, meio que já é uma resposta, né? A gente já está acessando lugares que a gente já não acessaria se fosse diferente. E aí a gente está trazendo aqui no podcast toda a nossa história, porque é o que está mais emergente aqui com nós, que está acontecendo conosco. Mas a gente traz isso no intuito de ajudar, de tocar as pessoas, de fazer com que cada um de vocês entenda o milagre que aconteceu com a gente, as dores que a gente passou, como que a gente resolveu, brigas que a gente às vezes tem, como que a gente faz para resolver? Puta, a gente tá um bravo com o outro e aí, né? Quais são os conflitos, como resolve? E é isso que a gente está tentando trazer aqui no podcast. E até mostrar um pouco de como é pra gente a questão da nossa fé, né? A gente tenta levar as coisas com a maior leveza possível, isso em todas as áreas. Tanto porque é difícil. É difícil ser mãe, é difícil ser pai, é difícil ser casados, é difícil você ser convertido ou exercer a sua fé.
É difícil. Então a gente sempre tenta fazer isso de uma maneira leve e trazer e levar para as pessoas dessa maneira também, né? A gente costuma dizer que a gente segue muito o exemplo de Jesus e quer parecer o máximo possível com ele. E então a gente imagina, né, como seria Jesus falando. E aí, dito isso, os nossos amigos próximos até muitas vezes já elogiaram isso na gente. Já teve pessoas que, tipo, não conhecia nada ou conhecia bem pouco sobre o amor de Deus. E a gente conversando, mostrando como a gente faz no nosso dia a dia, fez com que as pessoas se sentissem, assim, tocadas, né? E aí eu quero contar uma experiência que com um amigo nosso que foi, assim, gigantesca, sabe? É, depois que aconteceu isso com o pastor e tudo mais, né? Esse amigo nosso, ele veio de fora para cá, para Campo Grande, para ajudar com o que precisasse, assim como muitas outras pessoas. E ele foi a pessoa que ficou de acompanhante comigo ali no revezamento com a Adri e com minha mãe. E esse amigo meu é um grande amigo meu de muito tempo, assim, de infância. Né? É um cara que, quando eu saí, logo que eu saí da CTI, que eu liguei para algumas pessoas, né, para avisar que eu tava bem, que eu tinha saído. Esse foi um cara que atendeu, a hora que ele viu, ele assustou, ele já chorou na hora, já, cara, foi assim, muito intenso, muito emocionante. E aí eu conversei com ele, disse que eu tava bem, que eu tava forte já e tudo mais. E aí quando eu estava já na enfermaria, ele veio pra cá, passou uma semana aqui, lá, a semana que eu tava inteira ali, ele foi quase todos os dias de acompanhante. E teve um dos dias que foi assim, a gente estava reduzindo medicação de dor, né? Desmamando, como eles falam, né? Sim. E aí chegou num dia que tinha reduzido e começou a doer, né? Comecei a sentir bastante dor porque diminuiu. E aí no dia seguinte tava muita dor, assim, muita dor. É como se hoje eu sinto uma dor de 1 a 10, eu sinto hoje 1 ou 2 de dor. No hospital eu tava sentindo 3, de 3 a 4. Nesse dia eu tava sentindo assim, 7 de dor. Nossa. Porque reduziu a medicação, eu tava sentindo 7 de dor. E aí eu pedi pra médica e tal, né? E aí no dia seguinte, quando vinha a próxima dose do remédio, ela aumentou de novo a dose do remédio. Mas nesse dia específico, que foi o segundo dia que reduziu a medicação, eu tava com muita dor, muita dor, muita dor. E aí esse amigo meu tava lá, nesse dia. Ele tava de acompanhante, né? Ele tava de acompanhante, então ele dormiu lá comigo, né? E nesse dia, a gente começou a conversar muito sobre espiritualidade, sobre Jesus. Esse amigo meu é um cara que é um dos caras que foi convertido, né, que voltou ali a se reconectar com Deus. E eu lembro que eu tava com muita dor. Ele falou, tô com um plano bíblico aqui pra gente estudar, que eu trouxe, que me recomendaram e tal. Posso ler pra gente? Por favor, leia. Ele começou a dar alguns dados científicos ali sobre as pessoas que são otimistas, pessimistas, qual que é a relação de você acreditar que você vai melhorar e você realmente melhorar, sabe? Algumas coisas, alguns estudos nesse sentido. E aí a espiritualidade no meio. E chegou uma hora que eu não estava conseguindo mais prestar tanta atenção por causa da dor. Sim. E aí eu pedi para ele, eu falei, cara, você pode fazer uma oração? Isso foi engraçado porque pegou ele meio de surpresa, sabe? Porque ele estava afastado há muito tempo e me pareceu, a minha impressão foi que ele não fazia uma oração há muito tempo, ou que talvez nunca tivesse feito para alguém em voz alta, não sei, mas assim, pegou ele de surpresa, ele ficou tipo, faço, claro que eu faço, mas assim, sem saber o que fazer. E aí que começa a coisa a ficar muito louca, porque ele chegou perto, pegou na minha mão e tal, a gente fechou o olho e aí eu comecei a orar. Que massa. E foi muito incrível, porque eu comecei a orar e quando eu começo a orar assim, nesse momento que eu tô cheio de graça, é uma coisa que eu não tô acostumado. Então, vai saindo, as palavras vão saindo. E eu comecei a orar. E aí falei para Deus que eu tava com muita dor, que eu não tava aguentando mais, que eu precisava de ajuda.
e que eu comecei a pedir para ele, comecei a orar pelo Victor. E aí eu comecei a orar e comecei a falar, capacita, é, põe as palavras que o Senhor precisar, que a gente precisar ouvir, enfim. E eu comecei a orar por ele. E aí Deus capacitou também. E aí quando eu terminei, ele começou a orar como se fosse uma coisa normal. Ele falou que foi a primeira vez que ele sentiu, assim, o Espírito Santo. E as palavras foram saindo e nós dois começamos a orar meio juntos. Fritando os lá dois no falavam, quarto, na fé. E, e assim, cara, a gente ficou ali nesse clima, assim, 1h30, 2, assim. Ele falou. E aí depois eu coloquei um louvor, não achei o que eu queria, mas foi o que tinha que ser naquela hora. Nossa. E assim, foi muito louco, porque foi uma experiência que nem eu nem ele esperava que acontecesse. Sim. E aí no meio disso uma enfermeira chegou também e ela entrou no clima ali com a gente, ela falou, né, que Deus vai agir, que graças a Deus, agradeceu. Então, assim, foi tudo muito perfeito, assim. E aí aí depois disso eu pedi pra enfermeira que tava com dor pra ela trazer mais remédios. Sim. E aí isso já era meio à noite, assim, não era tão tarde, mas já era noite. Aí pedi, ela veio, deu morfina, deu o Tramal que eu já tava tomando, já era a hora da medicação, então ela deu o remédio de dor, deu mais a morfina ali pra gente conseguir dormir e descansar. E aí logo depois a gente aumentou de novo a dose do remédio. No dia seguinte eu ainda tava com dor, mas tava começando a diminuir. E era pra esse amigo meu ir embora e trocar. Eu pedi pra ele ficar mais, porque eu ainda tava com muita dor, eu ainda precisava muito desse apoio, dessa energia, porque ele é um cara que chegou com 100% de energia. Sim, nossa. Ele tava é muito alto astral, descansado, cara. ele tava pronto pra ajudar. Já a Adriele, minha mãe, já tava há muito tempo ajudando, já tava há muito tempo dando essa energia, então elas estavam mais cansadas. Não que não estavam ajudando, mas elas precisavam também de descansar e precisavam também de ajuda. Eu acho que o que diferencia também é a questão do processo de aceitação de como estava sendo pra gente. Eu não posso dizer pela sua mãe, mas eu acredito que ela aceitou mais fácil que eu. Não digo mais fácil, né, gente? Porque é difícil você falar isso de uma mãe, né, que tá vendo o filho naquela situação. Mas ela mesma, né, tipo, a maneira de demonstrar, somos pessoas diferentes, estão demonstrando diferentes. Mas eu até conversando com ela, cara, pra mim foi muito difícil. Porque eu olhava você naquelas circunstâncias e tal. Eu estava muito grata por você estar vivo, porque foi horrível aquela semana que você ficou em coma, correndo risco, todo o que a gente viveu naqueles dias. Então eu tava muito feliz por você estar vivo, mas, tipo assim, sabe assim, tô feliz, mas não tô 100% feliz. Tipo, tô aliviada, glória a Deus, você tá vivo, mas eu não posso dizer que eu tô muito feliz com isso, porque eu não queria que você estivesse passando por aquela situação. Eu acho que é um pouco compreensível quando você se coloca no lugar de que é uma pessoa que você ama, que tá sofrendo, que tá sentindo dor, que tá passando por um momento muito difícil e você não pode fazer nada pra mudar. Tipo, eu não posso trazer sua perna de volta, eu não posso evitar que o acidente aconteça. Nada. Tipo, não tem nada que eu possa fazer pra mudar essa situação. Então, pra minha aceitação foi um pouco mais difícil. Tipo, o processo de luto que a gente falou no começo, pra mim foi mais doloroso. Tipo, nem sei dizer se foi mais doloroso, mas assim, a aceitação não foi de uma maneira tão inteligente como foi no seu caso. Foi muito mais demorado. Tipo, eu olhava e teve momentos de revolta, não vou mentir. Teve momento de questionar Deus, teve momento de eu falar, Deus, por que com ele? Sabe, tanta gente ruim nesse mundo. Por que uma pessoa tão incrível, tão maravilhosa tá passando por isso? Por quê? E aquela revolta, aquela dor, só que em um ponto. Em nenhum momento a minha revolta foi contra a mulher que causou o seu acidente. Uhum. Eu não tinha... Muito pelo contrário, eu pensava nela e falava assim, Deus, conforta o coração dessa mulher, porque eu não sei como ela deve estar se sentindo. Talvez ela nem saiba que ele esteja vivo. E coincidentemente, a filha dela conseguiu meu telefone, veio falar comigo e falando que a mãe dela estava desesperada, se ela podia
passar meu contato pra mãe dela. Ela passou, a mãe dela veio falar comigo e pedir perdão. E aí é óbvio, né, que eu perdoei. Falei pra ela, não, eu te perdoo. Eu sei que não foi intencional. Eu sei que você não quis casar tudo isso. E ali eu já via um processo já da aceitação melhorando pra mim. E eu entendendo que por mais que não fosse algo que eu quisesse, que eu não conseguia evitar, aquilo aconteceu e que eu deveria agora depositar minhas energias na recuperação. É tipo como você olhar aquela metáfora que a gente escuta a vida inteira do leite derramado, né? Você vai lá, derramou o leite, tá? Você vai ficar ali chorando porque o leite derramou? Meu, derramou, faz parte agora. O que você vai fazer com isso? Volta lá e pega mais leite. Tipo, não tem o que fazer. E aí foi quando eu falei, cara, real, não adianta ficar revoltado, não adianta ficar mal, não adianta. O Neto precisa de energia para se recuperar. Eu preciso desse novo ciclo. Eu preciso dessa esperança de dias melhores. E aí foi quando eu comecei a pesquisar maneiras de como que eu poderia te ajudar na sua recuperação, sabe? Uhum. Então foi um. Eu acho que pra mim foi mais fácil porque desde que eu acordei no CTI, eu tinha sempre, até hoje, mas eu tinha sempre na minha frente, próximo, uma conquista, um objetivo Sim, da recuperação. sim. Então, putz, lá na CTI, se eu não me concentrasse em ficar respirando, eu ia ficar mais 2 dias lá. Então eu tinha muito um objetivo claro na minha frente para fazer para melhorar. E meio que pra tudo, né, amor? Você é assim. Eu sou mais Tipo, você é prático mais para isso. prático. Você, tipo assim, tamo com, sei lá, um exemplo. A gente tá com um problema financeiro, tá, beleza. O que a gente precisa fazer pra resolver isso? Aí, enquanto eu fico naquela monotonia, aquela choradeira, aquela coisa, o Neto, tipo, é muito mais prático, né? A gente já viveu vários e a gente pode trazer isso nos próximos episódios sobre como foi, por exemplo. Se é um problema financeiro, gasta menos e ganha mais. É. Então, como que a gente faz dinheiro? Vamos pensar, como que a gente ganha mais dinheiro? Tem Não, que mas, estudar? mas Então, isso é tudo, amor. Encerramento de ciclo também. Você é objetivo. Tipo assim, meu, tem que encerrar, não é? Já deu tudo que tinha de bom pra ter nesse lugar e tal. Agora, vida que segue. E aí a gente pode até trazer isso nos próximos episódios, como foi, por exemplo, o meu processo com a minha profissão anterior e o encerramento daquele ciclo, né? Acho legal também. Enfim, aí uma coisa que galera, tipo, depois que a gente postou o primeiro episódio, perguntou é como foi a aceitação do Miguel de ver o pai dele naquelas condições. Assim, antes do Neto contar como é que foi o encontro deles, porque eu não tava nesse momento, eu vou contar como eu fiz pro Miguel entender o que tava rolando. Então, lá no primeiro episódio eu falei pra vocês que a gente orava juntos, eu e ele. Quando ele sentia a falta do pai dele, chorava. Eu chorava junto, eu falava que eu entendia que tava doendo, que ele tava sentindo falta, que eu também tava sentindo falta, mas que o papai, ele sofreu um acidente de moto, ele tava no hospital, que a gente tinha que pedir pro papai do céu trazer ele de volta pra casa. Depois que o pai dele já tava bem, aí eu falei pra ele, ó, filho, lembra que a mamãe falou que o papai sofreu um acidente de moto? Daí ele lembro. Então, nesse acidente, o papai fez um machucado na perna e agora ele não tem mais essa perna, ele só tem uma perna agora, ele só tem um pé. Então, quando você vê o papai, você vai ver que ele só tem um pé. E aí eu foquei muito nisso, e aí eu falei, ó, quantos pés o Miguel tem? Ah, o Miguel tem 2. Então, o papai só tem 1. E a avelã? Quantos pés a avelã tem? Ah, o avelã tem 4. O pistache também tem 4. Eu falei, é isso. E ele gravou isso na cabecinha dele. Então, assim, no dia que ele chegou, ele tava com a minha mãe. Então, foi bem no momento que eu tive que comprar os remédios, que a gente tinha acabado de sair do hospital. Então, eu deixei o Neto em casa, falei, amor, eu vou comprar os remédios. Tinha os amigos dele, inclusive o Vitor tava aqui. Falei, vocês ficam com ele, eu vou lá na farmácia. Aí foi eu e minha sogra. E aí, nesse momento, enquanto eu tava na farmácia, minha mãe chegou com o Miguel. Aí, conta como é que foi o encontro de vocês. então, aí assim, o Miguel já estava meio preparado antes, né? Ele já sabia o que tinha acontecido. Quando eu estava na enfermaria, depois que eu aceitei mais as coisas, eu consegui ligar por vídeo pro Miguel, Sim. porque antes disso eu não conseguia me concentrar muito, na verdade eu não queria me concentrar muito no Miguel, porque isso faria eu me emocionar, isso podia fazer eu me desequilibrar ali na CTI, né? Sinais vitais ali, tudo muito sensível, eu evitava. Então eu não tinha visto nem vídeo, nem áudio, nem nada do Miguel. E aí eu já tinha ligado pra ele umas 3, 4 vezes por vídeo, conversado, ver ele brincar, fazer umas gracinhas com ele e tal.
E só que aí, ao contrário do que nós pensamos e pensávamos, Nossa. né? A gente ficou muito Ah, preocupado, achei que ele como ia vai assustar, que ele ser. ia chorar. É, eu tive visita dos meus terapeutas lá no hospital, eu troquei uma ideia rapidinha com eles sobre isso. E a gente ficou pensando como vai ser, como que a gente faz, como que eu vou chegar, né? A gente só esquece Preocupado. que é criança, né? Só que a criança, ela é inocente, ela não tem preconceito, não tem julgamento, Eles são muito práticos, a gente tem muito que aprender com as crianças, velho. demais. Então, com a inocência de uma criança, quando ele chegou, entrou e viu, não aconteceu nada, gente. Ele veio, subiu na cama, me deu um abraço, deu um beijo, aí a gente conversou, aí ele, né, falou de outra coisa, vamos assistir Patrulha Patrulha Canina. Canina. Assim, ele nem olhou direito, nem reparou direito. Só um pouquinho. Mas aí ele, assim, foi normal, como se eu tivesse chegado com as duas pernas. E aí a gente, né, constantemente falando pra ele, ó, papai tá com dodói na perna, toma cuidado pra não pular em cima, pra não machucar, né? Então, às vezes já tomei uma outra esbarrada na perna assim, né, que ele brincando esbarrou, mas foi super normal. E e aí a gente teve também um encontro com a minha sobrinha, né? Ela veio também, ela tem a mesma idade do Miguel. E, e aí ela teve uma reação um pouquinho mais diferente, assim. Ela também foi preparada antes, né? Também contamos pra ela que eu tava com dodói, que eu tava sem a perna. E aí ela chegou assim, acuadinha, assim, meio desconfiada, assim, né? Aí ela olhou e tal, chegou perto, né? E aí logo ela também acostumou, né, com a visão de eu sem perna ali e seguiu brincando ali, normal também. Não foi muito diferente não. E, e aí na volta para casa também tivemos a ajuda de um outro amigo nosso, que foi uma ajuda muito importante, que foi algumas adaptações na casa. É, antes mesmo de eu vir para casa, a gente ganhou de doação a cadeira de banho, é, que aí chegou aqui em casa antes de eu voltar do hospital. E também a gente conseguiu emprestado a muleta e uma cadeira de rodas. E aí, antes mesmo de eu vir para casa, esse amigo combinou com o pessoal aqui de casa que estava aqui na hora e ele veio para casa para fazer algumas adaptações. Então, o que ele fez de principal foi no banheiro, onde ele instalou algumas barras ali, né, para segurar, para não escorregar e tal, para locomover. É, na porta da sala a gente tem um degrau, ele instalou uma rampa lá, ele fez uma rampa para passar a cadeira de rodas ali. É. Quando chegou um eletrodoméstico nosso aqui que precisava de instalação, eu precisei chamar, ele passou no mercado, na loja, comprou as coisas que precisava, mexeu numa parte elétrica ali, numa parte hidráulica, então a gente teve essa ajuda muito importante, muito grande desse amigo nosso que fez todas essas modificações. E aí com isso eu fui adaptando, né? No começo eu fiquei bastante na cadeira de rodas, porque era um pouco mais confortável, né? Tinha mais gente aqui em casa ainda para ajudar, então sempre tinha alguém para empurrar, manobrar ali. Então a cadeira de rodas ela era muito mais confortável que a cadeira da cozinha, porque ela tem mais espaço, então a perna ficava mais apoiada e tal. E, e aí eu fui adaptando a muleta aos pouquinhos. A muleta tem mais risco de queda, então tinha um pouco desse controle que eu precisava aprender. E aí passou-se ali 5, 6 dias, aí eu já estava andando com a muleta. Hoje eu já não ando mais com a cadeira, né? Faz Não, você bastante se tempo. adaptou muito bem, tipo, banho, acho que eu só te ajudei a tomar banho uma ou duas Lá vezes. no hospital No ainda. hospital ainda, depois em casa você já começou a tomar banho sozinho, você sempre Uhum. foi muito independente, né? Então as pessoas já falavam isso pra mim, ó, não vai demorar muito, né? Tu vai querer fazer as coisas. E não foi diferente, né? Aí adaptei a muleta e hoje só ando de muleta, praticamente não ando mais de cadeira. Não, e é interessante a gente falar também como que mais ou menos são os próximos passos, né?
Porque que acontece? É um universo totalmente novo pra gente, como deve ser pra vocês também, pra alguns de vocês, né? Que uma pessoa amputada, primeiro, né, tem a questão da cicatrização e leva um tempo, né? A gente foi no ortopedista que operou ele, marcamos uma consulta com o Dr. Arthur para entender. Aí ele até explicou que ele deixou bastante músculo para quando ele colocar a prótese não ter um impacto direto com o osso. Então ele deixou bastante músculo em volta do osso, porque como foi uma cirurgia que ele planejou, né? Ele conseguiu fazer um trabalho muito bem feito. Tanto é que qualquer lugar que a gente vai, todo mundo elogia o serviço do doutor, né? Então agora tem esse processo da cicatrização, que leva um Aí time. isso está sendo feito pela minha cunhada, que é enfermeira. Ela é especializada em curativos, então ela sempre usa materiais ali de qualidade, tem algumas plaquinhas lá que ela coloca no curativo. Ah, Cada vez é uma coisa é o diferente laser, para um os propósito negócios, diferente. Então ela analisa como é que tá a cicatriz, precisa disso, precisa daquilo. São alguns compostos ali, enfim, tipo medicação, pomada. Enfim, ela é especialista, ela usou alguns desses equipamentos aí. Aí tem a questão também de diminuir, por exemplo, a sensação do membro fantasma, né? A dor fantasma. Ele tem que ter uns negócios de, como é que chama? Sensorial? A dessensibilização. Dessensibilização. E isso é com fisioterapia, né? Então a gente também, graças a Imagina. Deus, é aquilo que eu falei no podcast passado, que quando você tá passando no deserto, você tá na dependência de Deus. Então ele manda o maná dos céus, literalmente, para te ajudar. Principalmente se você vem de um lugar que você acredita na dependência do Senhor e deposita sua fé nele. Então, ele usa das pessoas, ele toca o coração dessas pessoas para te ajudar. Ele levanta o exército. E aí aconteceu isso, né? Que daí a fisioterapeuta, ela vinha, fazia uns choquinhos na outra perna Eletroestimulação. para ajudar, fazia as massagens, tudo para diminuir essa sensação fantasma e qualquer outra dor que ele tenha sentido, né? Aí depois disso tem um negócio que é de enfaixamento, porque daí que acontece? Hoje, né, amor? Ele tá grande pra, por exemplo, caber na prótese. Uhum. Aí ele tem que ficar enfaixando, tipo, pra modelar, né? É, Fazer, tipo, uma moldagem. ele né? vai modelar porque o ideal para prótese é que ele tenha um formato um pouco mais cônico, assim, né? E de fato, na ponta não é um joelho mais que é largo, ele acabou, é o osso que acaba ali. Então tem um processo de enfaixamento onde a gente modela o músculo ali para ele ficar numa posição onde ele encaixa certo na prótese. Então é todo um processo, tem tipos de faixas diferentes, Aí tem tem um a tempo órtese para adaptar. depois. Leva um tempo. E aí nós temos os tipos de prótese, né? A gente primeiro usa uma provisória, que a gente chama de órtese, né? Porque o coto ele demora para ser moldado. Então, para a gente não ficar sem nada, a gente usa uma órtese que é provisória. Ela é num material que é mais fácil de moldar, então você consegue esquentar ali, abrir um pouco, fechar um pouco e tal. E aí usa-se primeiro essa órtese por aí, sei lá, 90 dias mais ou menos. E aí depois a gente vai para uma prótese definitiva, que aí sim o coto já vai estar mais estabilizado, ele não vai mudar muito. E aí você faz a definitiva, porque a definitiva você não tem muito como ajustar assim, né? Então já vai estar mais estabilizado. Não, e já é uma outra coisa que Deus está trabalhando em cima da gente também, é o processo do esperar. Porque tem coisas que, como eu falei, não depende de você. E não tem o que você possa fazer para mudar. O que você pode fazer, você faz, né? No caso do neto, a cicatrização. Então, o que eu preciso fazer para minha cicatrização ser boa, segura, tudo certo? Aí ele faz. Comer bem, saudável. O que eu preciso fazer pra, tipo, moldar meu corpo, tá? Os enfaixamentos, beleza, aí ele vai fazer. Agora o processo do corpo dele se adaptar a uma prótese ou uma órtese, ele conseguir andar, ficar em pé, tudo isso leva um tempo, né? Então isso é uma coisa que Deus também trabalha, principalmente em mim, que estou extremamente ansiosa. E nele, de esperar que vai dar tudo certo, vai ser da melhor maneira. E uma coisa que a gente percebeu, que com essa novidade, a gente passou a olhar o mundo de maneira diferente. A gente começou a olhar lugares que têm acessibilidade, começou a prestar mais atenção, porque esses lugares, eles já existem, só que a gente nunca tinha
prestado atenção. Então, estamos no carro parado, aí tem um ônibus na frente, aí tem um símbolozinho lá do cadeirante. Vai estacionar o carro, agora a gente tem direito à vaga do cadeirante. Então, a gente já vê um lugar que fica a vaga do cadeirante. Cara, muitas pessoas, assim, não respeitam isso, sabe? Eu nunca fui do tipo de pessoa que gosta de estacionar no lugar de cadeirante. Ou idoso, eu sempre tive noção, né? Mas nem todo mundo tem. E aí, a gente começa a ver também, teve um dia que a gente foi andar de cadeira na rua, e aí, cara, horrível, sabe? As calçadas não tem essa acessibilidade pra pessoa conseguir subir rampa, não tem. Esse dia a gente estava indo num consultório médico, Foi, num num fisiatra, não foi? fisiatra, que é o especialista em reabilitação. A gente não tinha vaga bem na frente, a gente parou um pouco longe. E aí na calçada tinha um carro parado na calçada, a gente teve que descer da calçada, né? A gente subiu primeiro na calçada para ir, aí depois teve que descer da calçada com a cadeira, não tinha acessibilidade, Não. né? Naquele momento eu ainda estava de cadeira. Eu precisei levantar da cadeira, ficar em pé num pé só equilibrado, para Adriele subir a cadeira, eu sentar de novo. Não, então, agora imagina E uma pessoa que não consegue levantar. Exatamente, alguns problemas Não, assim. e aí nem todo elevador é grande o suficiente para caber uma cadeira e uma pessoa. Então a gente começa a olhar para coisas que a gente nunca tinha prestado atenção. E principalmente esse olhar de empatia, sabe? Se colocar no lugar dos outros. Porque agora a gente vive isso, né? Então, tipo, fica até um alerta, né, galera? Não estacione em lugares de cadeirante, entendeu? Se você não é preferencial, tenha noção, meu amor. Não faça isso. Porque tem pessoas que precisam desse direito, então, porque é um direito, né? Então, assim, Sim. noção. Mas então tá sendo tudo novo e a gente, graças a Deus, tá tendo essa força pra entender, aceitar. Eu agradeço de coração, cara, todas as mensagens que eu recebo diariamente das pessoas que ainda estão sendo impactadas pelo primeiro episódio. Eu espero que esse segundo episódio também toque no coração de vocês, que Deus, de alguma maneira, né, tenha falado com vocês hoje, porque o nosso objetivo é esse, né, amor? A gente quer trazer para vocês um pouco do que a gente vive e eu espero também de coração que do que a gente vive, das nossas escolhas, né, a gente possa trazer alguma coisa boa para alguém. Espero que vocês tenham sido tocados aí. E é isso. E é isso, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Valeu.